A reforma da Previdência é o tema do Sala de Professores de hoje. O que poderá mudar na vida do trabalhador? Para falar sobre o assunto, Celso Napolitano conversa com a professora Silvia Barbara, diretora do Simpro São Paulo e estudiosa do tema. Pode entrar, a sala é sua. Olá! Voltamos com mais um Sala de Professores, que é o programa da FEPESP. Hoje, discutindo a proposta de emenda constitucional de reforma previdenciária. A proposta de emenda constitucional foi enviada pelo governo no final de dezembro, já foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça, passou por essa comissão. Agora, na volta dos trabalhos desta legislatura, com a eleição do presidente da Câmara, será instalada a comissão especial que analisará a proposta de emenda constitucional. Já tem relator nomeado, que é o deputado Arthur Maia. Esta comissão terá de 10 a 40 sessões para analisar, discutir e analisar a proposta. Nas 10 primeiras sessões, poderá haver a apresentação de emendas. Depois desse período, o relator compila todas as emendas e faz o chamado relatório, que aí então será votado no plenário. Essa é a primeira etapa. Depois, se aprovado em primeiro turno, vai para o segundo turno da Câmara. E depois, então, sendo aprovado em segundo turno, é encaminhado ao Senado para repetir praticamente a mesma tramitação. Com a eleição do Rodrigo Maia, o atual governo está pretendendo que essa reforma seja votada tanto na Câmara quanto no Senado, e para isso anuncia que dispõe de uma base parlamentar de 88% do Congresso Nacional, mas a perspectiva é que seja votada a reforma previdenciária até final de junho, até o final do primeiro semestre, até o recesso parlamentar das férias de julho. Para discutir esse assunto e o que muda na nossa vida, na vida do trabalhador, na vida do professor, do auxiliar de administração escolar, hoje temos aqui a professora Silvia Barbara, que é a diretora da FEPESP, diretora do Simpro São Paulo e uma estudiosa das questões da Previdência. Tudo bem, Silvia? Tudo bem, muito obrigada pelo convite. Obrigado por você tê-lo aceito e por comparecer aqui. Silvia, qual a principal modificação na vida do trabalhador em termos de previdência e aposentadoria que está proposta nessa emenda constitucional? A reforma, ela acaba com a aposentadoria por tempo de contribuição, acaba com a aposentadoria diferenciada das mulheres e acaba com a aposentadoria diferenciada dos professores. A aposentadoria por por idade passa a ser a única possível, vai ter uma ampliação do limite de idade para 65 anos para homens e mulheres. Além dessas mudanças nas aposentadorias, a reforma também modifica o cálculo dos benefícios, reduzindo tanto o valor inicial dos benefícios, como ampliando os requisitos para você ter uma aposentadoria compatível com aquilo que você contribuiu. Hoje, nós temos duas possibilidades de cálculo de benefício. Os critérios para a pessoa se aposentar hoje levam em consideração, primeiro, o tempo de contribuição. Então, uma pessoa, e me corrija se eu estiver errado, qualquer trabalhador se aposenta com 35 anos de contribuição. Se for homem, 30 anos de contribuição, se for mulher. Na aposentadoria por tempo de contribuição. Na aposentadoria por tempo de contribuição. Muito bem. Os professores com 30 anos de contribuição, professores do ensino básico, universitário não tem mais aposentadoria especial, e as professoras do ensino básico regular com 30 anos de contribuição. 25 mulheres, 30, obrigado, 35 uma aposentadoria do trabalhador para professor, 30 anos homem, 25 mulheres. Muito bem.
E as mulheres, 30 anos de contribuição. E mulheres, 30 anos de contribuição numa aposentadoria que não seja especial. Muito bem. O fato de se aposentar com menos ou mais idade vai interferir no cálculo da aposentadoria. Então, ou a pessoa entra no esquema do fator previdenciário, ou pode se utilizar da soma 85-95. Então, uma mulher que contribuiu durante 30 anos e tem 55 anos de idade, ela completou a soma 85. Então, se aposentaria hoje com 100% de contribuição do salário teto, do 100% do salário benefício, ok? Na fórmula 85. O homem precisaria fazer a soma 95. 35 anos mais 60 de idade. 35 de contribuição mais 60 de idade, 95. Para fazer esse cálculo, toma-se as 80%, a média do 80% das maiores contribuições, do tempo todo de contribuição, correto? Primeiro você calcula o valor do benefício. Sim. Como? Você pega as contribuições de julho de 94 em diante, exclui as 20% menores contribuições e dessas 80% que sobrarem, você tira a média, corrige mês a mês e tira a média. Esse é o salário de benefício. Ótimo. Que sofre um fator de redução, aplicação do fator previdenciário reduz o valor desse salário de benefício. Desde que não tenha soma 85 Exatamente. ou 95. Se Perfeito. você tem, nesses exemplos que você citou, você passa a ter 100% do teu salário de benefício, ou seja, da média das suas contribuições. Ótimo. Então vamos lá agora para essa pessoa. Imagine que passe a reforma constitucional, a proposta de emenda constitucional, e aí nós teremos, daqui a um tempo, uma pessoa, mulher, com 30 anos de contribuição e 55 anos de idade. Ela teria soma 85. Porém, para se aposentar, ela precisa de 65 anos de idade? A reforma da Previdência, ela prevê também uma regra de transição para mulheres que tenham mais de 45 anos ou homens com mais de 50 anos de idade. Nesse caso, essa regra de transição fará com que essa mulher ela tenha que se aposentar, ela tenha que acrescentar ao tempo que falta para ela se aposentar, mais metade desse tempo. Né? Sim. Então, imagina que ela, na data de promulgação da emenda, faltasse 10 anos para ela se aposentar, ela vai conseguir se aposentar com 15 anos. Né? Ela terá que trabalhar 5 anos a mais. Ela teria que trabalhar 10 anos. Ela teria que trabalhar 50% a mais do que faltar. Ela teria que trabalhar 50% a mais. Além disso, ela será penalizada no cálculo do benefício. Exatamente, porque a regra de transição, ela prevê um aumento dos... Aqui, eu tinha falado no começo que a aposentadoria por tempo de contribuição acaba. Para quem está na regra de transição, existe ainda, ela continua existindo, com acréscimo na exigência, porém, no cálculo do benefício, não existe uma regra de transição. Valem as regras que serão comuns para aqueles trabalhadores que têm abaixo de 50 anos ou de 45 anos. E nisso, a média de cálculo ela é diferenciada e tem um redutor. De que maneira? Primeiro, você vai ter que calcular a média sobre todas as suas contribuições, desde o início da sua carreira profissional. Ocorre que no início da carreira profissional os nossos salários são menores. Lógico. Então, esse salário menor que aconteceu há 30 anos atrás, ele vai ter um impacto na sua aposentadoria. A outra coisa é que a nova regra de cálculo, ela não prevê a exclusão dos menores contribuições, do 20% dos menores contribuições. Então isso o salário inicial já começa a diminuir. Sim. De cara, essa é a primeira coisa. Você trabalha mais e vai receber um benefício inicial já menor do que você receberia pelas regras
atuais. E aí, depois que você fez essa média, aí você vai calcular se você vai pegar 100% desta média ou abaixo de 100%. Tá certo? Dependendo do teu tempo de contribuição. Exatamente. Muito bem. Para que você pegue, para que você receba 100% dessa média, que já é rebaixada, porque toma todas as suas contribuições, você precisa de quantos anos de contribuição? Então, pelas novas regras que atingem a maior parte dos trabalhadores, as pessoas vão precisar de pelo menos 49 anos de contribuição. 49 anos de contribuição para poder usufruir de 100% da média de todas as contribuições, que já é rebaixada. Então, a proposta que está sendo enviada ao Congresso é uma proposta perversa, no sentido de prejudicar o contribuinte, o que contribuiu a sua vida inteira. No meu entender, essa proposta inviabiliza a aquisição da aposentadoria. Os critérios, eles ficam muito rigorosos e vai inviabilizar a aposentadoria para a maior parte dos trabalhadores. Então, nós vamos transformar a Previdência Social numa máquina de arrecadação, porque, de cara, o primeiro efeito mais rápido é que amplia o tempo de contribuição para todo mundo, para todos os trabalhadores, retarda a aposentadoria, mas para esses trabalhadores que não estão na regra de transição, inviabiliza para grande parte deles a aposentadoria. Eu vou pegar aqui no caso do trabalhador privado, né? 49 anos, dificilmente, eu duvido que alguém conheça uma pessoa que tenha trabalhado na iniciativa privada por 49 anos consecutivos sem nunca ter sido demitido ou ficado um tempo desempregado. Então, esses 49 anos não são 49, eles são mais. 49 anos, o que você está dizendo... De contribuição ininterrupta. O que você está dizendo que 49 anos de contribuição significa, às vezes, 55 anos de vida. Muito mais, exatamente. Muito mais, exatamente. Sim. Vamos fazer uma continha rápida, vai? Que você entre um emprego e outro, demore 2, 3 meses para arrumar emprego. Num país onde a rotatividade é muito alta, né? O Diese tem um estudo que, de uns anos atrás, 2013, 2014, que mostrava que a maior parte dos trabalhadores tem o contrato de trabalho rescindido com menos de um ano de casa. Sim. A rotatividade é muito alta. Então, como é que se pode estabelecer um regime previdenciário que exige um tempo gigantesco de contribuição se você não tem nenhum mecanismo de proteção à garantia de emprego? Não há proteção à demissão imotivada. Não dá. Então, quando se fala de limite de idade em países da Europa, né? Bom, primeiro, você tem uma expectativa de vida mais elevada nos países europeus e você tem garantias na manutenção do emprego que não existe no Brasil. Então, isso torna, no meu entender, esse modelo de previdência inviabiliza o acesso à aposentadoria da maior parte dos professores. É uma máquina de arrecadação que não vai devolver para o trabalhador aquilo que ele contribuiu. Silvia, inviabiliza a aposentadoria dos professores e dos trabalhadores em geral? Em geral. Eu não estou nem me referindo ao caso dos professores de educação básica, que evidentemente é uma situação ainda mais grave, né? Vai ter um acréscimo maior, né? Assim como as mulheres também vão ter uma penalização maior. A reforma, ela é cruel com todos os trabalhadores. E vou lembrar um negócio, essa regra de transição, ela atinge um número muito pequeno de trabalhadores. Era isso que eu queria abordar com você. Por que você acha que a idade de corte foi 50 anos? Porque o governo tem os dados demográficos sobre os trabalhadores. Ele sabe que a maior parte... Vou pegar aqui no caso de professores, né? Que eu tenho a idade média de um professor hoje é de 37 anos.
né? Então, boa parte dos professores... A idade média de um professor empregado hoje é 37 de 37 anos. Quem está empregado hoje é 37 anos. Você tem esses dados, né? A fonte desses dados é... O Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho. Então, a idade média de um professor empregado é 37 anos. Portanto... E a idade de corte é 50 anos. Vai ser 45 para as mulheres, para as professoras e 50 para os professores, como para os outros trabalhadores, né? O Diese também aponta de que a regra de transição, ela vai abranger menos, vai conseguir ser aplicada para menos de 30% dos trabalhadores. O Diese diz que há 74% de trabalhadores com idade abaixo de 50 anos. Então atinge eles não vão ser 26%. atingidos pela reforma pela regra de transição. É um bom motivo. E esse é um outro lado cruel e que é inédito, né? Nenhuma reforma da Previdência, todas, desde 95, quando foi apresentada a primeira proposta de emenda de reforma da Previdência, e que acabou não dando certo, mas culminou com a reforma de 98, nunca se imaginou uma reforma que não garantisse àqueles trabalhadores que já estão no mercado de trabalho algum alívio. Esse é um caso inédito, né? Essa reforma ela é mais cruel do que as anteriores, porque ela penaliza, primeiro porque as regras são muito mais duras, e segundo que ela atinge de maneira uniforme tanto aqueles trabalhadores que ainda vão ingressar no mercado de trabalho, como aqueles que já estão no mercado de trabalho. Então, só para a gente tentar explicar melhor para o nosso amigo aí que está, o nosso amigo, a nossa amiga que está nos assistindo. O trabalhadora com menos de 50 anos vai entrar na regra normal, na proposta normal de reforma do projeto de emenda constitucional. Então, ele terá que se aposentar, tanto ele quanto ela, se aposentarão com 65 anos. E com redução do benefício. Com redução do benefício. E para obter o 100% da média, que já é mais baixa do que a atual, ele precisará de 49 anos de contribuição. De contribuição. Então, vamos pegar que muitas vezes é um tempo de serviço muito maior. Muito maior, lógico. 49 anos de contribuição e não de tempo de serviço. Então, vamos pegar o limite. O coitado, a coitada que tem 49 anos, porque a nota de corte foi 50. Né? A coitada e o coitado que tem 49 anos. Ele vai precisar de mais 16 anos de vida para se aposentar, 65 anos. E para conseguir 100% da média, ele precisaria ter 49 anos de contribuição. Ele precisaria ter entrado no mercado de trabalho com 16 anos e contribuído ininterruptamente até completar 65 anos, que é praticamente impossível. Então, ele pode se aposentar com 65 anos, mas com um valor menor. Bom, agora vamos aos privilegiados. Aqueles que o governo julga privilegiado. Tem 50 anos. Homem, 45 mulher. Tá bom? Ele tem 50 anos. Muito bem. Imagina que ele tenha 50 anos, um professor, um trabalhador normal, tem 50 anos e que completou 30 anos de profissão. Tá bom? 50 anos com 30 anos de profissão, ele teria a soma 80. Ok? Ele não é professor, não. Ele é um homem comum. Ele é um homem comum, mas se for 50 anos com 30 anos de contribuição e se for professor, ele pode se aposentar sujeito ao fator previdenciário. Se ele for um professor. Se ele for um professor. Se ele for um homem, Se ele for um homem trabalhador, que não professor. Não docente. Homem não docente, um trabalhador não docente, ele com 50 anos e 30 de contribuição, ele somou 80. Ok? Para ele poder chegar ao fator 95, ele precisaria de 7 anos e meio a mais. Então, daqui a 7 anos e meio, ele poderia se aposentar com o fator 95, 37 anos e meio de contribuição
e 57 anos e meio de idade. Ele poderia se aposentar integralmente, com o valor integral do benefício. Com valor integral. Mas ele poderia se aposentar. Esse professor tem duas possibilidades. Esse trabalhador, desculpa. Ele tem duas possibilidades. Ele trabalha 35 anos, portanto, no seu exemplo, ele trabalharia mais 5 anos com a redução do fator previdenciário. Isso. Ou ele poderia optar por trabalhar mais 2 anos e meio, nesse exemplo hipotético aí, e teria 100% do benefício. Isso, perfeito. Mas ele teria 100% do benefício calculado sobre os 80% das maiores sobre uma média que é maior do que o governo está propondo. Muito bem. Ele foi atingido pela reforma previdenciária se ela for aprovada. Então, a conta que se faz falta 5 anos para completar 35 anos, ele trabalharia 2 anos e meio a mais. Agora ele passa a ser obrigado a trabalhar 2 anos e meio a mais. 2 anos e meio a mais. 37 anos e meio, com 57 anos e meio, e ele receberá de aposentadoria 70% da média, mais 1% por ano de contribuição. É verdade? Não. A minha conta está certa? Não. 70%? Porque 70% é hoje, mas a partir com a nova reforma... 51%. 51%. Então, na verdade, esse trabalhador perverso, que poderia optar por trabalhar 37 anos e meio e receber a aposentadoria integral, ele vai ser obrigado agora a trabalhar os 37 anos e vai receber 88% só do benefício. E ele vai receber só 88% da média. Exatamente, da média que já é rebaixada. Já está rebaixada. Esse exemplo, eu acho que esclarece bem a situação de como essa proposta de emenda constitucional atinge única e exclusivamente o contribuinte, o trabalhador. E muitas vezes a minha contribuição, a sua contribuição, não depende da minha vontade ou da sua vontade. Depende da empregabilidade. O professor, por exemplo, se perde o emprego, se ele for demitido ou se ele pedir demissão, ele costuma perder o emprego no final do ano, em novembro, e readquire a empregabilidade em fevereiro. Ninguém contrata professor em dezembro para pagar durante 2 meses sem dar aula. Então, este professor que trocou de emprego ao longo da sua vida docente, algumas vezes, cada vez que ele trocou emprego, ele perdeu praticamente 4 meses de contribuição. Se ele trocou de emprego na vida 5 vezes, ele perdeu 20 meses, quase 2 anos. Então ele precisaria trabalhar 51 anos. Por isso que isso que o governo desenhou de 49 anos de contribuição ininterruptas é um negócio inexistente. Não, não existe. É diferente do... inaplicável. No servidor público, e tem estabilidade no emprego, né? O secretário da Receita da Previdência Social é um servidor... É um servidor público. Um servidor da Receita Federal. Prestou concurso. Portanto, entrou tardiamente no serviço público e gosta de estabilidade. Eu não sei se ele imagina o modelo de previdência pensando na própria realidade. Pensando nele. Que é muito diferente da maior parte dos trabalhadores. Nós estamos no país onde não existe nenhuma rede de proteção social, a não ser o seguro-desemprego. Que não existe nenhuma rede de proteção contra a demissão imotivada. E aí você vai ser obrigado a trabalhar, a contribuir, a ter contribuição por 49 anos para ter uma aposentadoria razoavelmente digna. Esse é um problema sério. Bom, além disso, a proposta de emenda constitucional também interfere em outros benefícios. Quais seriam, por exemplo? Especialmente pensão por morte. Né? E aqueles benefícios assistenciais de prestação continuada, para quem não tem renda, o principal deles é a desvinculação com o salário mínimo. Então, como que funciona hoje? Né? Hoje, os benefícios previdenciários não estão vinculados ao salário mínimo. Na verdade, os benefícios são reajustados pelo INPC.
Mas, no isso mínimo, foi uma grande conquista sim. nossa de 2006, é recente. Porque até 2002, como não havia um índice definido de correção, de indexação dos benefícios, era muito comum a manipulação dos índices para poder você ter uma correção abaixo da inflação. Então, a gente teve uma perda bastante grande. Foi um projeto de lei que foi transformado em lei no governo Lula. Em 2006. É de 2006. Até um pouquinho anterior, por medida provisória, e depois virou lei mesmo em 2006. E aí você tinha a correção pelo NPC. Porém, nenhum benefício pode ser inferior a um salário mínimo. Então, aqueles benefícios de menor valor, eles acabam sendo vinculados ao salário mínimo. A correção do salário mínimo, que pela lei também sempre foi superior nesses últimos 13 anos. Você tem uma política de valorização, né? Isso. E essa política, na verdade, ela está vinculada agora ao crescimento do PIB e ela até 2018 por lei. Né? Essa política vai continuar, o governo é obrigado, porque tem lei para isso. Bom, agora a pensão por morte está desvinculada do salário mínimo, ou seja, vai ser possível você ter uma pensão menor do que um salário mínimo. Como é que foi feita a redução? Né? A esposa viúva ou viúvo fica com 50% e depois para cada dependente até 21 anos, me parece, mais 10%. Sendo que ele já é Imagina dependente. Metade do salário mínimo. Então, no mínimo seria 60%, a metade de um valor que pode estar abaixo de um salário mínimo. Exatamente. Imagina que a maior parte das pensões é de um salário mínimo hoje no Brasil, né? Sim, grande parte. Porque quase 70% dos benefícios tem até um salário mínimo. Até um salário mínimo. Então, essa família, essa viúva vai ser obrigada a viver com meio salário mínimo. Com meio salário mínimo. Que pode ser menor que o salário mínimo. Porque agora não está vinculado ao salário mínimo. Então o piso vai ser metade, 50% no salário mínimo. 50% mais 10%. Né? Então, eu acho que isso demonstra bem. Eu acho que esses exemplos que nós demos, e que você colocou muito bem, Silvia, eles dão uma dimensão desse tipo de proposta que está sendo enviada ao Congresso. Né? Estão anunciando que essa proposta deve ser aprovada rapidamente, que o Congresso deve se manifestar rapidamente. Só para encerrar a sua brilhante participação, qual é a sua opinião sobre isso? Por que esse assodamento na aprovação da proposta? O governo e a bancada governista, ou pelo menos a parte da bancada governista que apoia a proposta, porque eu acho que não é todo mundo, tem muita pressa na aprovação para tentar se distanciar ao máximo do período eleitoral. Sim, que será o ano que vem. Que é em 2018. Então, quanto mais cedo a reforma for aprovada, né, o saco de maldades for aprovado, melhor. Maior a probabilidade de haver um esquecimento. Eles querem um descolamento, mas é importante que a gente não deixe isso, e que a gente cobre e tente dialogar com os deputados e faça entender de que essa reforma, ela é cruel sob todos os aspectos e é inaceitável. Ela só pode ser aceita mesmo por bancos e por empresas de previdência privada, porque vão ser os grandes beneficiados. Infelizmente, o nosso tempo terminou e eu queria agradecer muito a participação da minha colega aqui, minha querida amiga Silvia, que abrilhantou o nosso programa, e queria agradecer também a sua participação e a sua presença. Continue nos prestigiando e qualquer crítica, fepesp.org.br, que nós estaremos dispostos a acatá-la. Obrigado, até o próximo Sala dos Professores.